Olá pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Olha lá, hoje falaremos sobre o sistema cardiovascular. Antes da gente começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Olha só, para que você possa ter um pouco de entendimento desse assunto, você tem que ter, nesse caso aí, acompanhado as aulas anteriores. Tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas anteriores. Então hoje eu começo a falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. É um sistema, na realidade, que, vamos dizer que ele precisa de conhecimento prévio. Tá? Então, claro, esse assunto não era antigamente um assunto para o sexto ano. E esse ano, já conversei com vocês sobre isso, a BNCC, que é a nova regra que regulamenta o ensino nacional, tá? Colocou como assunto para vocês, para o sexto ano também, todos os sistemas, tá? Então, para que vocês já pudessem ter esse contato antes. Só que para que você possa, na realidade, ter um entendimento legal, vamos dizer assim, do sistema cardiovascular, você precisa passar por outras etapas que vocês ainda não passaram. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou explanar como funciona e, na realidade, quais são as partes principais e qual é a função, vamos dizer assim, específica do sistema cardiovascular, ok? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre esse sistema e na quarta-feira, tá, eu terei uma aula online com vocês e eu vou dar continuidade a esse assunto, vou tirar as dúvidas, vou falar com calma com vocês, a gente vai fazer uma atividade online, tá? Então pode ter certeza que tudo vai dar certo, que eu tenho certeza que vocês vão ter um entendimento. Não, claro, esse entendimento vai ser aprofundado, mas o entendimento superficial sobre o sistema cardiovascular vocês terão, beleza? Bom, vamos lá. Então o sistema cardiovascular, na realidade, ele vai ser formado aí pelo coração, ele vai ser formado pelo sangue e ele vai ser formado pelo sistema chamado de sistema linfático, tá? Então o sangue, na realidade, ele vai ser distribuído. O coração ele tem como função fazer com que o sangue seja distribuído, beleza? Professor, mas como assim? O que é que ele faz para que o sangue seja distribuído? Beleza, então o coração ele é um órgão e ele se aproxima muito ao funcionamento de uma bomba hidráulica, tá? Qual é a função de uma bomba hidráulica? Fazer com que o líquido chegue em algum local. É isso, ele vai fazer, vai criar uma propulsão e vai fazer com que ocorra uma pressão ali de água que faz com que a água seja distribuída, que ela chegue a uma caixa d'água, com que ela chegue a uma cisterna d'água, beleza? Então o coração ele tem essa função. Ele vai bombear, na realidade, o sangue para que ele possa circular por todo o corpo. Não só por todo o corpo, a gente vai ver que existem dois tipos de circulação sanguínea em nosso corpo. Existe um tipo de circulação em que o sangue vai para todo o corpo e depois ele volta novamente para o coração. E existe o tipo de circulação que ele vai para o pulmão, onde esse sangue, claro, ele vai ser oxigenado e depois ele volta novamente para o coração para que ele possa ser distribuído para todas as células, para todos os tecidos do corpo, tá? Disse a vocês que vocês têm que ter, nesse caso aí, assistido às aulas anteriores para que vocês possam entender o que é que está acontecendo no pulmão, beleza? Então a gente falou na aula passada sobre o sistema respiratório, a gente viu que o sistema respiratório tem como função realizar trocas gasosas, oxigenar, vamos dizer assim, o sangue. Então é importante que você tenha assistido essa aula para que você possa compreender também um pouco o sistema cardiovascular, beleza? Olha só, aqui está falando sobre a circulação humana, então a gente vai falar primeiro sobre a circulação humana. Não primeiro, a gente vai falar sobre a circulação humana, tá? Claro, no sétimo ano, claro, vocês vão ver outros tipos de circulação. Mas hoje falaremos sobre a circulação humana. Então a gente diz que a circulação humana ela é fechada. Professor, o que é uma circulação fechada? Olha só, é uma circulação, quando a gente fala em circulação, eu estou falando de circulação sanguínea, tá? É uma circulação em que o sangue ele está circulando dentro de vasos sanguíneos. Frio, só isso. Ok? Ele está circulando dentro de vasos sanguíneos. Então, a gente está dizendo que é uma circulação chamada de circulação fechada. Professor, mas existe circulação aberta? Existe sim. Existem animais em que esses vasos, eles acabam e esse sangue, na realidade, ele vai estar ali em algumas lacunas. E depois o sangue vai encontrar outro vaso para que ele possa continuar o seu caminho.
tá? Então, quando isso ocorre, a gente chama de circulação, nesse caso aí, aberta, tá? Mas a nossa circulação, o sangue, ele vai percorrer dentro de veias, beleza? Então, a gente chama de circulação fechada, ok? Dupla circulação. Dupla, por que dupla, professor? Dupla porque o sangue, na realidade, ele vai passar 2 vezes no coração, ok? Dupla porque o sangue vai passar 2 vezes no coração. Eu vou explicar a vocês quando eu estiver mostrando a parte do coração, beleza? Lembrando, eu não vou aprofundar, tá? Eu só quero que depois eu vou explicando para vocês e vou recapitulando qual é o objetivo principal dessa aula. Tá? Lembrando que também na quarta-feira eu terei uma aula online com vocês e aí a gente vai conversar, claro, bem mais sobre esse assunto aí, ok? E as dúvidas, claro, elas serão sanadas, vamos dizer assim, elas serão tiradas, vocês vão conversar comigo e dizer quais são as dúvidas que vocês estão tendo. Então, na realidade, eu acredito que dessa forma vai ficar melhor, porque a gente vai ter uma aula gravada na segunda-feira e na quarta-feira a gente faz uma aula online. Tá? Tentar todas as quartas-feiras, nem sempre, claro, vai dar para ser online, mas quando der vai ser online para que a gente possa conversar, para ver se vocês fizeram realmente as atividades, para que eu possa cobrar as atividades, para que eu possa fazer alguma avaliação com vocês, beleza? Então, eu tenho certeza que dessa forma vai funcionar, ok? Então, vamos voltar. Eu já falei que a circulação humana, a circulação sanguínea dentro de um corpo humano é chamada de fechado, por quê? Porque ocorre dentro de vasos sanguíneos, beleza? Ela vai ocorrer de 2 formas, dupla, nesse caso aí, ela vai ser dupla, por quê? Porque o sangue vai passar 2 vezes no coração, tá? E completa, quando a gente fala de circulação completa, é porque a gente está dizendo que não vai ter mistura do sangue. Olha só, se você assistiu a aula que falou sobre sistema respiratório, você viu que o sangue, ele vai ser oxigenado, então você vai inspirar, o oxigênio vai passar para o pulmão, tudo que a gente falou, tá? Cavidade nasal, faringe, vai passar depois pela traqueia, brônquios, bronquíolos, até passar para a corrente sanguínea. Então esse oxigênio vai passar para a corrente sanguínea. E, claro, vai haver ali nos alvéolos, dentro dos pulmões, uma troca gasosa, onde o sangue vai entregar para o pulmão o gás oxigênio e o pulmão, através dos alvéolos, vai entregar ao sangue gás oxigênio. Isso é uma troca gasosa, tá? A gente chamou de hematose. A gente viu isso na aula anterior. Eu espero que vocês lembrem disso, porque isso é pré-requisito para que você possa ter um entendimento do sistema cardiovascular. Beleza? Então esse sangue agora que está recebendo oxigênio, a gente vai chamar ele de sangue arterial. Professor, então existem 2 tipos de sangue no nosso corpo? Basicamente a gente vai dizer que existem 2 tipos de sangue no nosso corpo. Um que vai estar rico em oxigênio e outro que vai estar rico em gás carbônico, tá? Então assim, basicamente assim, para que você já possa ter um entendimento do que vai ocorrer no sistema circulatório. O coração, ele vai lançar para todo o tecido do corpo o sangue com oxigênio, beleza? Então o sangue vai para o tecido, vai oxigenar as células vão realizar aquele processo chamado respiração celular, que eu já falei para vocês. Ela vai captar o oxigênio, vai fornecer energia com esse oxigênio, tá? Numa reação química chamada de respiração celular. E aí, depois da respiração celular, vai ser produzido nessa respiração celular o gás carbônico. Então o gás carbônico vai começar a se acumular dentro da célula e depois ele começa a ser expulso da célula. Quando ele sai dessas células, dos tecidos do corpo, ele vai ser captado pelas veias. E as veias vão se encarregar de fazer com que esse sangue agora, que está rico em gás carbônico, volte para o coração. Então, vê só o que eu falei. Eu disse que o coração, ele está mandando oxigênio através do sangue para todo o corpo, beleza? Para que ocorra a reação química dentro das células, chamada de respiração celular. Mas não só para isso, tá? Existem substâncias, nutrientes, que estão vindo do seu sistema digestório, que a gente também já estudou, tá? Que está sendo distribuída para todas as células. Então, o sangue vai rico em oxigênio e ele volta para o coração pobre em oxigênio.
ele volta pobre em oxigênio, mas ele volta rico em gás carbônico, tá? Por quê? Porque ele entregou o oxigênio e captou agora o gás carbônico. Então esse sangue rico em gás carbônico, ele vai voltar agora para o coração, tá? Então existem dois tipos de circulação em nosso coração, em nosso corpo. Existem dois tipos de circulação, ok? Por isso que a gente diz que é um bombeamento duplo. Por quê? Porque o sangue vai passar duas vezes no nosso corpo. O sangue vai sair do coração, vai ser distribuído para todas as células, tá? Vai distribuir oxigênio e nutrientes para todas as células. Depois ele volta para o coração e aí ele já volta rico em gás carbônico. Por quê? Porque já ocorreu a reação chamada respiração celular e houve a produção do gás carbônico e ele foi produzido e agora ele tem que ser eliminado. Então ele volta pela corrente sanguínea novamente para o coração. Quando ele chega no coração, ele vai passar por câmaras, tá? Então o nosso coração ele é dividido em 4 câmaras. A gente vai falar nisso daqui a pouquinho, tá? Então existem 4 cavidades em nosso coração, que é por onde o sangue vai circular, beleza? Então o sangue vai chegar para o coração e do coração o sangue vai para o pulmão, para que ele possa receber o oxigênio. Naquele processo que a gente estudou na aula anterior, chamado de respiração pulmonar, tá? Então a gente já estudou isso. Ok? Então, o sangue que chegou agora no coração, lembra, ele foi para o corpo, voltou para o coração. Só que do coração agora ele vai para o pulmão. Para quê? Para que ele possa receber oxigênio e possa descarregar, vamos dizer assim, o gás carbônico que ele adquiriu no corpo. Então agora ele vai liberar o gás carbônico nos pulmões e ele vai absorver agora o gás oxigênio. O que é que vai acontecer agora? Esse sangue vai vir do pulmão para o coração. Então a gente diz que existem 2 tipos de circulação no nosso corpo. Uma circulação grande e uma circulação pequena. A circulação grande é aquela que vai para todo o corpo e depois volta novamente para o coração. E a pequena é que sai do coração, vai para o pulmão e do pulmão volta novamente para o coração, tá? Então são 2 tipos de circulação que ocorrem dentro do nosso corpo. Aquela grande circulação que vai para todo o corpo, a gente vai chamar de sistêmica. E a pequena circulação, chuta aí o nome, vai para o pulmão. Como é que a gente chama? Circulação pulmonar. Isso mesmo, depois ela vai voltar novamente para o corpo. Beleza? Então assim, basicamente eu quero que vocês entendam qual é a logística. Então o coração se encarrega em bombear o sangue para todo o corpo. Para que ele está bombeando? Para que chegue oxigênio a todas as células. Beleza? E depois, esse sangue vai voltar. Por quê? Por que ele vai voltar? Porque ele tem agora que ser oxigenado novamente. Ele já entregou o oxigênio, ele captou o gás carbônico. Então ele vai voltar rico em gás carbônico para que ele possa novamente ir para o pulmão, receber esse gás oxigênio e entregar o gás carbônico que ele pegou, que estava lá nas células. Beleza? Então, a gente chama de grande circulação e a gente chama de pequena circulação, que é essa circulação que vai para o pulmão. Ok? E recebe outros nomes, tá? A grande circulação a gente chama de circulação sistêmica. E a pequena circulação a gente vai chamar de circulação pulmonar. Ok? Então, assim, quando a gente fala que ela é uma circulação completa, sem misturas, eu estou dizendo que o sangue que está rico em oxigênio, ele não está se misturando com o sangue rico em gás carbônico no coração. Então não ocorre essa mistura. O sangue rico em gás carbônico, ele vai ser separado, claro, existem 4 cavidades, e essas cavidades, nesse caso aí, não vai permitir com que o sangue que está rico em gás carbônico entre em contato com o que está rico em gás oxigênio. Beleza? Por isso que a gente chama de, nesse caso aqui, circulação completa. Completa por quê? Porque não vai haver a mistura do sangue rico em oxigênio com o sangue que está rico em gás carbônico. Professor, esse sangue recebe algum nome? Recebe. Beleza? Então o sangue que está indo lá para todas as células do corpo que está rico em oxigênio, ele está saindo por artérias, tá? Então essas artérias, na realidade, são vasos sanguíneos condutores, são vasos condutores de sangue, de um calibre mais grosso, vamos dizer assim, mais resistente, e são chamados de artérias, beleza? Então esse sangue está passando por artérias. Esse sangue que está passando pelas artérias, ele está rico em gás oxigênio, ele está sendo distribuído para todo o corpo. Então a gente chama ele de sangue arterial.
beleza? Então sangue arterial, porque ele está passando pelas artérias. Ok. Professor, e quando o sangue ele recebe esse gás carbônico, ele volta para o coração, a gente dá que nome a ele? A gente chama de sangue venoso, tá? Lembra? Veneno. Então, veneno venoso. É um sangue que está rico em gás carbônico. Ele está voltando agora para o coração. Não é que seja veneno, eu estou só falando para que vocês possam lembrar. Ok? Então, o sangue rico em gás oxigênio é chamado de sangue arterial. E o sangue rico em gás carbônico é chamado de sangue venoso. Beleza? Ok? Só para que vocês possam ter esse entendimento. Lembrando, na próxima aula a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Ok? Eu vou ver se vocês realmente entenderam ou não. Lembrando que eu não vou aprofundar, tá? Eu estou só falando sobre partes superficiais para que você possa ter o entendimento de como funciona esse sistema. E que vocês saibam qual é a função, tá? Mas eu já falei qual é a função. Qual é a função, professor, do sistema cardiovascular? É fazer com que o oxigênio chegue a todas as células. Não só o oxigênio, como também nutrientes. Beleza? Ok? Vamos lá. Então, sistema circulatório, vai ocorrer, claro, o transporte de substâncias no corpo e vai haver os chamados vasos sanguíneos, que eu disse para vocês. Os vasos eles estão envolvidos no sistema, o coração e o sangue. E ainda existe também, paralelo a esse sistema aqui, um sistema chamado de sistema linfático, que a gente também vai falar no finalzinho para que vocês possam ter um entendimento de como esse sangue está voltando novamente para o corpo. Beleza? Está voltando não para o corpo, mas está voltando novamente para as veias, para que as veias possam conduzir esse sangue até o coração. Outra coisa que eu quero que vocês entendam: quem leva o sangue para as células para distribuir o oxigênio são, na realidade, as artérias. Ok? Então as artérias levam o sangue para o corpo para distribuir o oxigênio. Beleza? E quem volta, na realidade, com esse sangue rico em gás carbônico, não são mais as artérias, são as veias, ok? Então, nas artérias vai circular o sangue rico em oxigênio e nas veias vai voltar para o coração o sangue rico em gás carbônico. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, continuando a falar sobre os vasos sanguíneos, a gente vai encontrar alguns tipos de vasos. Como eu falei para vocês, as artérias. As artérias, elas vão entregar esse sangue no corpo, elas vão também diminuindo. À medida que ela vai distanciando do corpo, ela vai diminuindo, vai se passando, a gente passa a chamá-la de arteríolas. Por quê? Porque ela está mais fina. E depois, ao final, ela chega aos capilares, que já são terminações, vamos dizer assim, já são vasos microscópicos. Então a gente chama eles de capilares. Artérias, arteríolas, capilares, ok? Lembrando que as artérias têm como função mandar o sangue oxigenado e, claro, com nutrientes também para todos os tecidos que estão lá no nosso corpo, beleza? Então vamos lá. Tubos através dos quais o sangue circula. Já estou repetindo o que eu já falei com vocês. Então, artérias, veias e os chamados capilares, que já são vasos sanguíneos que são microscópicos. As artérias. Então, as artérias são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para os tecidos. Então, esse sangue que está saindo do coração, ele está rico, ele é, na realidade, rico em oxigênio, ele vai ser agora distribuído. Beleza? Então, aqui está falando sobre as artérias, né? Artéria pulmonar, artéria aorta. Existem várias artérias no nosso corpo. Artéria femoral, artéria chamada de artéria renal, e elas estão levando o sangue, tá? Para que ele possa ser distribuído a todas as células. Beleza? Então, artéria pulmonar, aorta, arteríolas. Ok? Lembrando que nas artérias vai circular o sangue oxigenado. E o sangue que está com oxigênio, que a gente chama de sangue arterial. Vou repetindo, até que vocês consigam fixar. E na quarta-feira a gente vai continuar ainda a conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Aqui está falando sobre os vasos sanguíneos, continuando a falar sobre vasos sanguíneos, só que agora vai falar sobre as veias. Vou repetir. As veias, elas
trazem o sangue para o coração. As artérias levam o sangue do coração para o corpo, beleza? Então vamos lá. A gente vai encontrar as veias pulmonares, a veia jungular, a veia safena, são vários tipos de veias que vai existir aí. Tem, claro, vários nomes aí de veias, mas com a função principal, não vou especificar qual é a função da jungular, qual é a função da safena. Eu não vou especificar isso, como eu disse a vocês. Eu quero que vocês saibam, na realidade, qual é a função geral do sistema cardiovascular, beleza? Mais à frente vocês vão ter todo um trabalho específico com todos esses assuntos aqui, que não vai ser agora com o professor Chico, porque eu não tenho como fazer isso com vocês agora, porque vocês precisam de pré-requisitos para que vocês possam ter o entendimento, beleza? Então assim, veias são vasos sanguíneos que levam o sangue do tecido para o coração, ok? Então vai retirar o sangue do tecido e vai voltar para o coração, beleza? Vasos sanguíneos ainda, vai falar agora sobre os capilares. Então, os capilares, como eu disse a vocês, já são veias microscópicas, são muito pequenas, veias microscópicas, e essas veias podem ser originadas também, tanto das artérias como também das veias. Essas terminações, elas podem ser originadas tanto de artérias, como também de veias. Lembrando, as artérias estão levando o oxigênio para o corpo, enquanto as veias estão levando o gás carbônico para o coração, beleza? Então, a artéria leva para o corpo, as veias fazem com que o sangue volte para o coração, beleza? Então, capilares são vasos que fazem a comunicação entre as artérias e as veias. Olha só, aqui vai falar um pouquinho sobre o órgão chamado de coração. Ele é um órgão muscular, tá? Então, quando a gente falou sobre o tecido muscular, também é uma aula que a gente já viu em aulas anteriores, por isso que eu peço para vocês, se caso pulou alguma aula, volte e assista a aula. Procure lá no meu canal, tá? Procure qual foi a aula que eu falei sobre tecidos, vá e veja o que foi que eu falei. Então eu disse que existia um tecido muscular que era formado, na realidade, por um tecido muscular chamado de tecido muscular liso, tecido muscular chamado de tecido muscular esquelético, tá? Estriado esquelético, e o tecido muscular também estriado cardíaco, beleza? Então, o coração ele é formado por músculo. Por que tipo de músculo, professor, ele é formado? Músculo cardíaco. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse a vocês que o músculo cardíaco e o músculo liso, eles tinham movimentos involuntários. Quer dizer, você não controla a movimentação, beleza? Você só controla a movimentação do músculo chamado de músculo estriado esquelético, ok? Eu espero que vocês tenham lembrado disso. Bom, então o coração, ele vai estar ali numa região chamada de mediástico. É uma região que fica abaixo desse osso aqui, é um osso que está ligado às costelas, tá? Claro, existe uma conexão ali entre cartilagens, mas ele está nessa posição aqui central, tá? E a gente chama essa posição central de mediastino, tá? Numa posição chamada de mediastino. Então o coração ele não está voltado para o lado esquerdo do peito. Na realidade, existe uma parte muito desenvolvida, a parte muscular mais desenvolvida, ela está do lado esquerdo. Então, no momento que o coração ele está se contraindo ou está relaxando para que ele possa fazer com que o sangue seja bombeado, a gente sente, na realidade, o batimento mais voltado para o lado esquerdo, mas não é que o coração ele esteja no lado esquerdo do peito, beleza? Então, quando a gente falar sobre o coração, que eu mostrar o coração para vocês, vocês vão se basear no posicionamento dessa forma. Veja, se eu estou de frente para você, qual é o meu lado direito? É esse aqui, não é? Então o coração, quando eu mostrar para vocês aí a imagem, o coração do lado direito vai ser esse aqui, ok? Vai ser esse aqui, o direito, beleza? O meu direito, não o seu direito. Então você está olhando para uma pessoa, está olhando para o coração dela, ela está numa posição diferente da sua. O seu direito é o esquerdo dela, beleza? Então, só estou falando isso para que você possa entender quando eu for mostrar o coração, ok? Então, a cavidade torácica, o coração, que é um órgão que tem, vamos dizer assim, o tamanho de uma mão fechada, basicamente o tamanho de uma mão fechada, tá?
Então a cavidade torácica, tá? A gente vai encontrar o mediastino, que é o local onde está o coração. Já disse a vocês que o posicionamento dele ele é central, mas na realidade a parte muscular mais desenvolvida está mais direcionada para o lado esquerdo do peito, e aí a gente tem uma sensação de que ele está batendo na realidade do lado esquerdo, beleza? Então o tecido muscular estriado cardíaco está falando aqui sobre o miocárdio. O miocárdio na realidade seria o próprio músculo que está ali dando origem ao coração. Existe uma parte interna e existe uma parte externa que recebem nomes também, que até então para vocês não é bem interessante, mas é endocárdio e pericárdio, tá? Então o miocárdio na realidade é a musculatura que vai dar origem ao órgão coração. E essa musculatura, como eu disse a vocês, ela tem uma movimentação involuntária. Vai ser estimulado ali, na realidade, por feixes de nervos, que vai fazer com que ocorra esse controle, esse batimento do coração. E ele, claro, vai seguir um ritmo, tá? Ele não pode nem estar muito acelerado, nem ele pode também estar batendo de forma muito lenta. Então tem que ter ali um equilíbrio e, claro, isso recebe nomes, a gente vai falar mais à frente. Então o coração é um órgão muscular que bombeia o sangue pelo corpo, ok? Bombeia o sangue do corpo. Essa é a função do coração, bombear o sangue do corpo. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, no coração, 4 cavidades. Então existem 2 cavidades no lado direito, tá? Lembrando o que eu falei para vocês. Então, de frente a você, o meu lado direito é o seu esquerdo, ok? Então o lado direito do coração vai ser esse lado aqui. Então está mostrando aqui que existem 2 cavidades e, claro, essas cavidades elas vão receber nome. Existem 2 cavidades na parte, vamos dizer assim, superior do coração, e na parte inferior também 2 cavidades, beleza? A parte de cima a gente chama de átrio e a parte de baixo a gente chama de ventrículo. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente vai notar isso e a gente vai dar também esse nome. A parte de cima é chamada de átrio e a parte de baixo vai ser chamada de ventrículo, beleza? E aí o sangue ele vai chegar no coração pelo lado direito, tá? Existem 2 veias chamadas de veia cava, que é por onde o coração vai chegar, que é por onde o sangue, na realidade, vai chegar ao coração, ok? Eu já disse a vocês que o sangue vai chegar ao coração por veias. Então chuta, qual é o nome? Veias. Veia cava superior, veia cava inferior. Superior porque ela está entrando pela parte de cima, inferior porque ela está entrando pela parte de baixo, beleza? O sangue está voltando do corpo, está vindo do corpo, está voltando agora para o coração. Então ele está vindo por quê? Por veias ou artérias? Veias, a gente já falou, ele vai sair do coração por artérias e vai chegar ao coração por veias, beleza? Então está aqui, ó, 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. E existem também umas válvulas entre esse átrio e o ventrículo, que também vai receber, no professor, mas não sei nem o que é válvula. É o seguinte, o sangue quando chegar aqui e o coração se contrair, ele vai expulsar o sangue do átrio para o ventrículo. Então o sangue vai ser expulso do átrio para o ventrículo. Contraiu, o sangue vai passar para o ventrículo, ok? Só que ao passar, tem que ter algum dispositivo que impeça que esse sangue volte novamente para o átrio, tá? Então existem umas válvulas aqui. No caso do lado direito, a gente vai chamar ela de tricúspide. Tricúspide, tá? Então seria na realidade 3 prolongamentos aqui, então chama-se tricúspide. Ao passar, o sangue quando passa, ele não volta mais, só se, claro, tiver algum problema. E aí tem alguns problemas, como o tal do refluxo, que a gente chama de sopro, e ele está envolvido também com a falha nessa válvula. Por quê, professor? Porque o sangue está conseguindo voltar. E a função principal é com que essa válvula aqui, ela não permita esse retorno desse sangue, beleza? Então o sangue quando passa do átrio
para o ventrículo, ele não consegue mais retornar. Por quê? Porque existem válvulas. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo vão existir essas válvulas. Do lado direito a gente chama de tricúspide e do lado esquerdo a gente vai chamar de válvula bicúspide ou mitral. Beleza? Professor, o senhor vai cobrar isso da gente? Não, eu não vou cobrar isso agora. Beleza? Mas eu estou falando e na próxima aula também eu vou falar sobre isso para que a gente possa fixar. Lembrando que a ideia dessa aula não é fazer com que você fique o ninja do sistema circulatório, não, tá? Eu quero que você tenha um entendimento de como funciona o sistema circulatório. Lembrando que esse assunto aqui você vai ter mais à frente um detalhamento sobre ele, tá? Então, só para lembrar para vocês, esse é um assunto que não caía para vocês. Era um assunto do 8º ano. Então, no 8º ano, quando você chega no 8º ano, você já teve várias e várias aulas de biologia, de ciência, que vai fazer com que você tenha um entendimento mais facilitado desse assunto. Agora, na realidade, não é viável que eu faça um aprofundamento sobre esse assunto aí. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, movimentos do coração. Professor, o senhor disse que o coração a gente não vai controlar os seus batimentos, não é isso? Não, a gente não controla. Existe do lado direito, em cima, na parte externa, em cima do átrio direito, existe uma região, um feixe, na realidade, de nervos, que a gente chama de nó sinoatrial. E esse nó sinoatrial, ele vai fazer com que o coração ele contraia e ele relaxe. Por quê? Porque ele vai lançar ali impulsos nervosos que vão fazer com que essa musculatura, o miocárdio, ele contraia e ele relaxe. A contração do coração a gente chama de sístole. E o relaxamento a gente chama de diástole. Sístole, diástole. Então assim, vamos dar um exemplo que a gente consegue facilitar. Tá? Então o coração ele vai estar contraindo e ele vai relaxar. Quando ele contrai, dentro das câmeras, o sangue vai ser obrigado a passar para outra câmara. Beleza? E toda vez que ele comprime, ele vai expulsar o sangue e vai fazer com que o sangue passe para outro local. E isso vai fazer com que ocorra nos vasos, quando o sangue for sair do coração, uma pressão. Uma pressão quando é contraído e uma pressão quando relaxa. Então essa contração, na realidade, ela cria uma pressão nesse líquido que está ali dentro do coração. Tá? E a gente vai chamar ela de pressão sanguínea, ok? Então a gente consegue aferir essa pressão. E alterações nessa pressão, claro, pode ser evidenciada aí devido a algum problema cardíaco, algum problema nas artérias, tá? De acúmulo de gordura. Então existem várias e várias doenças que podem afetar o coração. Inclusive, vou pedir até que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. Movimentos do coração vai ocorrer por causa desse nó, chamado de nó sinoatrial, que a gente pode chamar também de marca-passo. Por quê? Porque esses impulsos nervosos estão marcando os batimentos, tá? Então, a gente vai chamar de marca-passo. Então, movimentos do coração, marca-passo. Sístole é quando o coração ele se contrai. E diástole é quando o coração ele relaxa, beleza? A pulsação, na realidade, seria quantas vezes por minuto esse coração ele está contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Então a gente vai chamar isso de pulsação, tá? Então o normal, quer dizer, o mínimo normal, vamos dizer assim, é de 60 a aproximadamente 80 batimentos cardíacos, pulsações por minuto, tá? Então abaixo de 60 a gente chama de bradicardia, quer dizer, ele está batendo está pulsando de forma muito lenta. E acima a gente vai chamar de taquicardia, beleza? Taquicardia. Taquicardia seria uma aceleração desses batimentos, dessa pulsação, e uma diminuição, tá? Claro, do nível normal, a gente chamaria de bradicardia, ok? Então, sístole é o movimento de contração do coração e diástole é o movimento de relaxamento
do coração. Então a gente já viu que o coração ele tem 4 cavidades, beleza? 2 átrios, 2 ventrículos, e quando ele contrai, ele faz com que o sangue passe de uma câmara, vamos dizer assim, de uma cavidade para outra cavidade. E existem também válvulas, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que impeça esse retorno de uma cavidade para outra cavidade. Só para lembrar o nome das cavidades, a parte de cima a gente chama de átrio e a parte de baixo a gente chama de ventrículo. Então são 2 átrios e 2 ventrículos, beleza? Ok? E o nome das válvulas, do lado, no caso direito, a válvula vai ser chamada de tricúspide. Então vai ser uma válvula com 3 prolongamentos, tá? Que vão impedir o refluxo, vão impedir com que esse sangue volte para o átrio. E do lado esquerdo, a gente vai chamar de bicúspide. Tricúspide do lado direito, bicúspide ou mitral do lado esquerdo. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Então, foi o que eu falei para vocês. Existem 2 tipos de circulação. A circulação que o sangue sai do coração para todo o corpo e a pequena circulação que a gente chama de circulação pulmonar, em que o sangue ele vai para o pulmão, ele vai ser oxigenado e depois ele volta novamente para o coração, ok? Eu não vou nem aprofundar, tá? Eu poderia falar o nome da artéria que está levando o sangue para o coração e o nome das veias que está trazendo novamente para o coração. Mas assim, no momento eu estou achando desnecessário. Eu quero só que vocês entendam o funcionamento, beleza? Tá? Mas recebem nome dessas veias? Recebem sim, ok? Vamos lá. Então, grande circulação, está mostrando aqui. Então, a grande circulação ela pode ser chamada também de circulação sistêmica. O sangue está saindo do coração e ele está indo para todo o corpo. Lembrando que esse material eu vou mandar para vocês também, tá? E, claro, ele está saindo por artérias. Então, o sangue que está saindo, rico em oxigênio, a gente vai chamar de sangue arterial, beleza? Então, esse sangue arterial vai ser distribuído para o corpo. E do corpo, esse sangue, claro, ele vai voltar através de veias, e aí ele já volta rico em gás carbônico para o coração, ok? Então, essa é a grande circulação. Sai do coração pelas artérias, é distribuído no corpo, e depois volta do corpo para o coração por veias. Essa é a chamada grande circulação ou circulação sistêmica. Já a pequena circulação ela vai ocorrer da seguinte forma. Vai ter o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O sangue vai chegar pelo átrio direito, vai passar para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai direto para o pulmão, tá? Existe uma artéria chamada artéria pulmonar que vai levar esse sangue para o pulmão. No pulmão, esse sangue ele vai ser oxigenado. Lembra, quando a gente assistiu a aula sobre o sistema respiratório, existia um processo chamado de respiração, de ventilação pulmonar, onde ocorria a troca gasosa chamada de hematose. Pois vai ocorrer a troca gasosa e esse sangue volta novamente para o coração. Então, o sangue está passando 2 vezes pelo coração, beleza? Mas ele não está se misturando com o sangue que está rico em oxigênio. Então, o sangue rico em gás carbônico não se mistura ao sangue rico em gás oxigênio, beleza? Pronto, então, grande circulação chamada de sistêmica e a pequena circulação é chamada de circulação pulmonar. Lembrando que quarta-feira a gente vai conversar mais sobre isso, ok? Então, vamos lá. Grande circulação corresponde ao percurso do sangue entre o coração e o corpo. Pequena circulação corresponde ao percurso do sangue entre o coração e os pulmões. Beleza? Ok. Então, de uma forma resumida, a gente já viu como funciona na realidade o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é composto por sangue, tá? Ele é composto pelo coração, o próprio órgão do coração, é composto pelas veias, pelas artérias, arteríolas, capilares, tá? Então tudo isso faz parte do sistema circulatório, mas também faz parte algo chamado também de sistema linfático. Na realidade é um sistema que é paralelo, tá? Então ele vai possuir ali vasos também, e esses vasos eles são responsáveis
em pegar o líquido que foi distribuído para as células. Lembra, o sangue, ele foi distribuído, veio pelas artérias e as substâncias foram lançadas para as células absorverem. Só que existem lacunas também entre essas células e aí esse material vai se acumulando. A gente chama esse material ali de líquido intersticial. É o líquido que fica entre as células, beleza? Existem células que têm bastante líquido entre elas e existem outras que não têm. A gente já viu isso quando a gente falou sobre tecido epitelial, que era um tecido que não tinha líquidos entre elas. Por quê? Porque são células que são muito juntas, são justapostas. Mas existem células que são mais separadas. E esse líquido ele vai se acumulando ali. Só que esse líquido ele tem que ser recolhido. Então o sistema linfático ele se encarrega de recolher esse líquido que está ali acumulado. Tá? Esse líquido é basicamente composto por plasma sanguíneo e por leucócitos. Tá? Professor, o que são plasmas, o que são leucócitos? Por isso que eu disse a vocês que existem pré-requisitos para que a gente possa ter aula sobre esse assunto. Então, o sangue ele é composto na realidade por um material chamado de plasma sanguíneo, que é basicamente água, nutrientes, e é composto também, claro, nutrientes, sais, e é composto também por elementos chamados de elementos figurados, leucócitos, eritrócitos, plaquetas. Então são substâncias que cada uma tem a sua função. Mais à frente eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou pegar uma aula e vou falar só sobre sangue para que vocês possam ter o entendimento. Então na próxima aula eu já falo um pouquinho para vocês sobre o sangue. Tá? Então esse material que está se acumulando ali entre as células é basicamente formado por plasma sanguíneo e leucócitos. E os leucócitos são os chamados glóbulos brancos. São o nosso sistema de defesa. Tá? Então quem é que vai captar esse material aí? O sistema linfático. E depois, claro, ele vai devolver às veias. Beleza? Então vamos lá. Para que serve esse sistema, professor, chamado de sistema linfático? Ele serve para transportar a linfa e drenar esses líquidos, tá? Então aquele material que é formado do plasma sanguíneo e dos leucócitos, a gente vai chamar ele de linfa. Por isso que a gente chama de sistema linfático. Essa linfa vai passar por esses vasos, tá? E vai voltar novamente para as veias. E das veias, claro, vai voltar para o coração. Lembrando que as veias se encarregam de fazer com que o sangue volte para o coração. Beleza? Então assim, eu já disse a vocês que esses leucócitos, eles são chamados de glóbulos brancos também. Então eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Então esse sistema aqui, chamado de linfático, ele tem a ver também com a defesa do nosso corpo. Tá? Porque nos seus vasos existem ainda uns nódulos que é chamados de linfônodos, que esses leucócitos também são produzidos nesses linfônodos. Existem distribuições desses linfônodos em nosso corpo. Aqui nessa partezinha de baixo, na virilha, embaixo das axilas. Tá? Quando você está com alguma infecção, essa região ela fica desenvolvida. A gente chama de íngua. Quando você está com infecção, você vai sentir que existe uma região desenvolvida, fica um carocinho, tá? Então, por que essa íngua foi formada? Porque existe uma produção de células que são de defesa do nosso corpo. Elas estão sendo produzidas para que elas possam combater esse invasor, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, tá? Mas tem como função a defesa. Então esse sistema linfático aí, ele vai servir para pegar esse material que está entre as células, que pode causar um problema com esse acúmulo de líquidos ali. Então está recolhendo. E está recolhendo também essas células que são responsáveis, claro, pela defesa do nosso corpo. Além de esses vasos possuírem também nódulos que são responsáveis também pela produção de células de defesa, que são os leucócitos. Tá? E esse sistema ele tem ligação com alguns órgãos também que fazem parte do nosso sistema de defesa. Beleza? Então eles estão interligados, ok? Então eu falei isso para vocês porque é necessário, tá? Mas eu vou falar também mais na próxima aula. Lembrando, quarta-feira a gente vai fazer uma aula online e a gente vai aproveitar para conversar um monte de coisa com vocês. Vou tentar toda quarta-feira fazer essa aula online com vocês. Beleza? Então linfa é um líquido incolor através dos quais ocorre a circulação dos leucócitos entre os tecidos e as células.
Aqui está falando ainda, continuando a falar sobre o sistema linfático, tá? Transporte de linfa, drenagem do líquido. Lembra, quando o líquido está acumulando, a gente tem que fazer a drenagem. O que é drenar? É retirar esse líquido, beleza? Ah, tá com pouco líquido, então a gente vai ter que irrigar. Se tá com muito, a gente drena. Se tá com pouco, a gente irriga, beleza? Então, transporte de linfa e drenagem de líquidos. Defesa do organismo, já falei para vocês que os leucócitos estão circulando e também são circulando e também são produzidos em algumas regiões específicas desse sistema linfático, tá? Vasos linfáticos, os linfonodos são esses nódulos que eu falei para vocês, onde são produzidos os linfócitos, beleza? Então, os linfonodos, eles têm como função produzir os linfócitos. Esses linfonodos são aquelas ínguas que quando a gente está, são aqueles prolongamentos que são desenvolvidos quando você está com alguma infecção, que a gente chama de íngua, beleza? Então, linfonodos são dilatações dos vasos linfáticos, onde ocorre a produção dos linfócitos, que são as células de defesa. Lembrando que esse material aqui também vai ser disponibilizado para vocês, tá? A gente já está quase finalizando a nossa aula. Eu pensei que fosse uma coisa mais curtinha, mas até que deu uma estendida, tá? Mas de toda forma, a gente vai ter também uma aula online na quarta-feira, beleza? Então assim, sistema linfático, baço, é também um órgão que a gente tem no corpo, que também faz parte do sistema de defesa do nosso corpo, vamos dizer assim. E qual é a função do baço? Ele filtra o sangue, ele destrói células que estão, células antigas, hemácias. As hemácias, na realidade, são células que são responsáveis em distribuir oxigênio pelo corpo, tá? Então, as células que já não estão tendo uma captação de oxigênio muito grande, está com problema na hemoglobina, então está com pouca, vamos dizer assim, eficiência nesse transporte, ela vai ser eliminada, tá? Onde é que ela vai ser eliminada? No baço. O baço é um dos órgãos que se encarregam também de eliminar essas hemácias. Então, o baço tem como função filtrar o sangue, destruir hemácias, armazenar também hemácias e produzir os linfócitos, que são aquelas células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Vou mandar também essa cruzada em PDF para que você possa praticar. Beleza? Até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Paz e bem. Tchau, tchau, pessoas.